Olá, turma. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as proteínas, tá? Então, essas macromoléculas são moléculas de grande importância no nosso corpo, tá? São responsáveis por grande parte das atividades dinâmicas, tá? Então, tudo que acontece de dinâmico no nosso corpo, na grande maioria das vezes, essas proteínas, essas macromoléculas estão envolvidas, ok? Nos animais, ela é presente em grande quantidade, tá? Cerca de 50% da massa seca das células animais é composta por proteína. E aí, como eu falei no início, nós chamamos as proteínas de macromoléculas porque normalmente elas são ah, são formadas, desculpa, por unidades mais simples, unidades menores, que nós chamamos de aminoácidos. Deixa eu só ver aqui o porquê eu não estou conseguindo. Chegou a setinha, pronto. Bom, então aqui nós temos algumas imagens mostrando possíveis fontes, né, onde nós encontramos proteínas. Então, na carne, é muito comum nos músculos, também é comum nas células vermelhas, é o que dá o pigmento vermelho, na hemoglobina, é o pigmento vermelho da célula sanguínea. Aqui nos flagelos dessas bactérias, nós temos os microtúbulos compondo o flagelo, que também é um tipo de proteína, beleza? Então, vamos entender um pouquinho mais, tá? Outras funções que essas proteínas realizam. Então, uma das funções é a função catalítica, tá? Que as proteínas responsáveis por essa função catalítica, eu vou falar, vai ter um momento só para falar sobre elas, tá? Mas nós chamamos essas proteínas com função catalítica de enzimas. Outra função é a função de regulação. Então, os hormônios regulam várias substâncias do nosso corpo. Então, esse é um exemplo. Existe também o que nós chamamos de regulação genética, regulação gênica, que outras proteínas que nós chamamos de fatores de transcrição são responsáveis por fazer essa regulação gênica, beleza? Nós temos proteínas envolvidas com a defesa do corpo, por exemplo, os anticorpos, proteínas do sistema complemento, tá? Também são responsáveis pela defesa do corpo, fazendo parte de várias estruturas, como chifre, penas, unhas, pelos, cabelos. Vixe, professor, peraí, mas isso aí não são proteínas. Não, realmente, isso aqui são as estruturas, chifre, pena. As proteínas, várias proteínas fazem parte, compõem essas estruturas. Uma das mais conhecidas, tá? A gente ouve propaganda direto, é a proteína do cabelo, né? A queratina. Então, quem nunca ouviu, shampoo bom, ou shampoo X, shampoo Y é bom para queratina do cabelo, tal. Então, além disso, nós temos outras funções, como transporte, ok? Então, a hemoglobina, como eu falei anteriormente naquela imagem, está lá presente nas células vermelhas, transportando oxigênio. Assim como a mioglobina, tá? Transporta oxigênio nos músculos. Temos outras funções, como contrátil e de armazenamento. Então, contrátil, como assim, professor? Função contrátil. Então, aqui tem como exemplo a actina e miosina, que são proteínas que fazem parte da fibra muscular e elas permitem a contração e o relaxamento do músculo, ok? E armazenamento, a ovalbumina, tá? Então, são proteínas que guardam energia, armazenam energia, beleza? Bom, então vamos para a próxima etapa. Então, como eu falei, as proteínas são macromoléculas. Então, essas macromoléculas, assim como os carboidratos e lipídios, eles são compostos, na sua maioria das vezes, por unidades mais simples, tá? Que nós chamamos de monômeros, ok? Então, os monômeros unidos, eles formam moléculas maiores que nós chamamos de polímeros. No caso das proteínas, os monômeros são os aminoácidos. E aí, esses aminoácidos, para que eles consigam se unir, eles realizam uma ligação que nós chamamos de ligação peptídica. Então, antes de falar da ligação peptídica em si, eu queria que vocês prestassem atenção nessa estrutura desse aminoácido 1,
ok? Então nós temos o aminoácido 1 aqui, e eu queria que vocês observassem que nesse aminoácido existe essa estrutura que possui um nitrogênio, um hidrogênio e outro hidrogênio, e nessa outra parte do aminoácido nós temos uma estrutura com carbono, um oxigênio e um hidrogênio, que nós chamamos isso aqui de hidroxila. Então nós temos um carbono com uma hidroxila e um oxigênio. Por que eu chamei atenção para isso? Porque os aminoácidos, como o próprio nome diz, ele é um tipo de molécula em que ele tem na sua estrutura uma região, uma extremidade amino e uma extremidade carboxila, certo? E as ligações peptídicas que vão unir esses aminoácidos ocorrem exatamente aonde? Em uma região carboxila se liga com a região amino. Então, uma extremidade vai sempre se ligar com a outra, ok? Então, na hora que ocorre esta ligação, essa ligação peptídica, na hora que isso acontece, ok? Isso acontece numa organela chamada ribossomo, vai ocorrer a liberação de uma molécula de água. Então, se eu tinha um aminoácido aqui mais outro aqui, na hora que eu junto esses aminoácidos, a partir de agora eu tenho o quê? 2 aminoácidos unidos. E nós chamamos de dipeptídeo. Quando nós temos vários aminoácidos unidos, formando cadeias maiores, nós chamamos de polipeptídeo, ok? Então, na natureza, nós temos basicamente 20 aminoácidos. Aqui é só para vocês darem uma olhada muito rápida, não vou detalhar sobre eles, tá? Então, nós temos aqui... deixa eu só colocar aqui... opções de ponteiro, certo? Isso, belezinha, pronto. Meninos, então, nós temos aqui cada um, né, fazendo o pareamento com suas cores, indicando aqui, por exemplo, aminoácidos não polares e hidrofóbicos. Nós temos triptofano, fenilalanina e aí vai. Aminoácidos polares sem carga. Nós temos serina, cisteína. Aminoácidos com carga negativa. Ácido aspartico, ácido glutâmico, com carga positiva. Então a gente já percebeu que os aminoácidos, eles são classificados, eles são diferentes. Cada um tem seus nomes, ok? Não vamos entrar em detalhe nisso, porque quando a gente estiver estudando tradução, código genético, a gente vai falar disso com mais detalhes. Bom, em relação à estrutura das proteínas, então nós já sabemos que as proteínas são compostas por aminoácidos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos. Tá, professor, mas por que tem aqui embaixo o número 1, 2, 3, 4? Então, isso é o que nós chamamos de estrutura conformacional. É como essa proteína ela se organiza para poder ter sua atividade, ok? Então, quando eu tenho só os aminoácidos aqui, um ligadinho com o outro, somente realizaram ligação peptídicas, ok? Então, nós temos o que nós chamamos de estrutura primária. Assim que sai lá do ribossomo, assim que, na verdade, não quando a proteína sai completamente, mas assim que o RNA transportador deixa o aminoácido lá no ribossomo, vamos ver isso em detalhes mais na frente, vai sendo formada essa cadeiazinha. E ela, antes de começar a fazer ligações entre esses aminoácidos, antes de começar a fazer ligações entre eles, como está aqui na figura 2, nós chamamos que ele está na sua composição, na sua estrutura primária, ok? Na estrutura secundária, como eu já antecipei, esses aminoácidos começam a fazer interações químicas. Então, de repente, essa cisteína faz uma interação com a alanina, dando uma voltinha aqui, como está presente aqui. E aí começa a sofrer modificações nas suas estruturas. Essas interações, normalmente na estrutura secundária, elas são basicamente de 2 tipos, alfa-hélice ou beta, tá? É beta-folha, tá? Então, essas estruturas, elas estão realizando ligações mais simples, ok? Já aqui, na estrutura terciária, nós temos ligações mais complexas, então, assim, ligações mais fortes. Então, as proteínas começam já a criar ligações e conexões, as proteínas não, desculpa.
a proteína, seus aminoácidos começam a interagir, certo? Entre eles, ó, aqui nós temos uma beta-folha, tá? Uma alfa-hélice, quer dizer. E aí, ó, você já começa a ver que começa a haver outras ligações, outras interações. Então, neste momento, nós temos uma estrutura terciária. Ela já está quase pronta para funcionar, certo? Na verdade, alguns autores já colocam que ela, na sua estrutura terciária, ela já tem condições de realizar suas atividades. No entanto, ultimamente nós temos trabalhado sempre com as 4 estruturas, porque dificilmente nós temos proteínas somente com uma cadeia polipeptídica. Então, normalmente, as proteínas na estrutura quaternária, outras cadeias polipeptídicas, já na sua estrutura terciária, começam a fazer novas ligações, ok? E aí sim, quando eu tenho várias cadeias polipeptídicas, aqui está representado em azul clarinho, tá? Azul escuro, em rosa. Então, quando eu tenho, ó, na verdade, deixa eu só clarear para vocês. Vamos supor que isso aqui fosse uma hemoglobina, certo? A proteína hemoglobina. Ela é formada por 4 cadeias polipeptídicas. Então, vamos supor que esse azul clarinho seria um, esse azul escuro seria outro, esse lilás seria um e esse rosa seria outro. Então, aí sim, a hemoglobina está toda formadinha, toda na sua estrutura para poder realizar sua função, que seria o transporte do oxigênio, ok? Vamos lá adiante. Professor, e o que acontece se essa estrutura nunca pode ser modificada? Não. Existem alguns fatores que podem modificar essa estrutura que nós chamamos de quaternária, né? Essa última estrutura nós chamamos de estrutura quaternária. Então, essa estrutura pode ser sim modificada, por exemplo, através de alguns fatores. Então, se você aquece uma proteína, tá? Ela vai desnaturar. Ok? Ela vai sair do seu estado conformacional, ela vai sair da sua estrutura funcional. Então ela vai perder a sua atividade. Você vê que aqui ela está praticamente na estrutura primária, porque ela nem ligações mais simples ela está fazendo, ok? Então, além do aquecimento, da temperatura, nós temos, por exemplo, o pH. Então, se uma proteína ela fica num pH muito ácido ou muito básico, dependendo, né, ela também vai sofrer esse processo chamado de desnaturação, ok? E aí outras substâncias como solventes orgânicos, detergentes, também tudo isso promove desnaturação nas proteínas, ou seja, a perda da sua estrutura ativa. Beleza, gente? Então vamos lá para a nossa aula não ficar muito comprida, certo? Falar um pouquinho das enzimas. Então, o que é a enzima? Então, a enzima é uma proteína com função biocatalisadora. Como assim, professor? Nunca ouvi falar nisso, certo? Então, o que é um catalisador? Um catalisador é algo que acelera uma reação química. Então, vamos olhar essa figurinha aqui. Vamos supor que para essa enzima, certo? Reagir com esse substrato, vamos supor aqui que seria uma enzima que nós temos na língua, a amilase salivar, ela agindo sobre o amido, certo? Então, para essa reação ocorrer, naturalmente, se não houvesse deixa eu só fazer uma correção aqui. Para esse substrato, o amido, ele se transformar, o amido é a união de várias moléculas de glicose. Vamos supor assim, que para esse substrato, ele se transformar em glicose, nisso aqui, certo? Ele teria que percorrer esse caminho todo aqui, ó. Ok? Olha só, ele teria que subir essa montanha, para poder esse amido, em algum momento da vida, sofrer reações químicas naturais, tá, espontâneas, para formar a glicose.
iria demorar muito tempo, iria ser mais dificultoso. Então, o catalisador, o que é que ele faz? Ele pula isso aqui, ok? Então, um catalisador, ele... Deixa eu apagar, certo? Então, um catalisador, ele faz isso aqui, ó. Antes era isso aqui, né? Como eu desenhei e apaguei. Agora, a enzima, que funciona como um biocatalisador, ela pega esse substrato e já promove uma reação, tá? Então, ela acelera uma reação. Então, olha a montanhazinha agora, o tamanho. Então, a reação ela vai ser bem mais rápida, ok? Então, eu queria que o amido se transformasse em glicose, né? Sendo que naturalmente isso iria levar muito tempo, porque as glicoses que são unidas para formar o amido estão lá sofrendo ligação glicosídica e precisam ser quebradas. E aí o que é que a amilase, a enzima, faz? Ela realiza esse processo sobre o amido mais rapidamente. Então, ao final da reação, nós vamos ter mais rapidamente o que eu pretendo, o meu produto, ok? Então, o catalisador ele tem função de acelerar uma reação química, beleza? Vamos lá. As enzimas, que são essas proteínas com função de catalisador, com função catalítica, elas têm alguma nomenclatura. E quais são essas nomenclaturas? Normalmente a gente adiciona esse sufixozinho aqui, ase, ao final. Então, se eu tenho aqui amido, aí a enzima, o nome vira amilase. Se a minha enzima atua sobre a celulose, então o nome da enzima vai ser o quê? Celulase. Se a minha enzima atua sobre a frutose, então a minha enzima... se a minha enzima... exato, tá correto. Se a minha enzima atua sobre a frutose, então o nome da minha enzima vai ser frutase. Existem algumas exceções, como esses nomes aqui, pitialina, que é também amilase salivar, beleza? Pepsina é uma proteína, tá? Uma enzima presente lá no nosso estômago. Tripsina é uma enzima presente lá no intestino, ok? Então, existem algumas exceções. Além dessa nomenclatura, em função do substrato, o substrato era amido. Então, a minha enzima atua sobre o amido, amilase. Atua sobre a celulose, celulase. Algumas reações também, algumas enzimas ganham o nome das suas reações. Por exemplo, se a enzima realiza uma reação de hidrólise, ou seja, de quebra, tá? De quebra da molécula de quebra usando a água, tá? Então, o nome da enzima vai ser hidrolase, beleza? Então, esse ase veio para o quê? Para o tipo de reação que está sendo executada, ok? Um exemplo, uma enzima está adicionando um grupamento fosfato, então é uma fosfatase. A reação é de fosfatação, então você está adicionando um grupamento fosfato, então você vai ter uma fosfatase. Beleza, galera? Bom, as enzimas, elas são específicas. Como assim, professor? Ave Maria, tanta coisa numa... Calma. Isso significa que elas vão atuar só em um único substrato. E aqui nós temos uma imagenzinha, olha só. Sim, os pontos de encaixe são chamados sítios ou centros ativos, tá? Então, sítio ativo aqui, certo? Então, olha só. O substrato, vamos supor que isso aqui é o amido. E essa, que eu já comecei com esse exemplo. E essa é a amilase. Então, na verdade, a amilase só reconhece o amido. Porque existe um pareamento, existe uma forma que realmente se encaixa, ok? Se não encaixar, não ocorre a reação enzimática. É o que nós chamamos, já se falou por muito tempo,
tá? Embora hoje nós temos outros conceitos para isso, do conceito de chave fechadura. Cada enzima só vai encaixar, tá? Melhor dizendo, cada enzima só vai funcionar com a chave, como se a enzima fosse a fechadura, e a chave o substrato. Então, cada enzima só vai funcionar exatamente naquele substrato. Hoje nós já sabemos algumas coisinhas a mais, como modificações, conformações da enzima sobre o substrato, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes com vocês nisso aqui agora, ok? Então, na hora que essa enzima atua sobre o substrato, ocorre uma reação liberando os produtos, beleza? Então, primeira característica das enzimas seria a sua especificidade sobre o substrato. Além disso, alguns fatores atuam na atividade dessas enzimas. Por exemplo, a concentração de substrato, ok? Eita, o professor está aqui marcando tudo errado, mas vocês estão entendendo. Espero. Então, olha só. Se eu tenho pouco substrato, a minha reação vai ser mais baixa, tá? Então, quanto maior a concentração de substrato, mais rápido ocorrerá a reação. Então, olha só, se eu tenho pouco substrato, essa reação ela vai ser mais baixa. À medida que eu vou adicionando substrato, essa reação ela vai aumentando. E vai chegar um momento que, se você adicionar também substrato demais, não vai saturar a reação, tá? Então, a enzima não vai conseguir dar conta da quantidade enorme de substrato que tem para ela atuar. Então, muitas vezes você perde esse substrato, ok? Se for um substrato mais degradável. Outro fator que influencia a atividade da enzima é o pH, certo? Então, algumas enzimas elas vão atuar melhor em pH ácido, que seria aqui abaixo de 7, ou em pH básico. Existem outras que atuam muito bem no pH neutro, certo? Então, que seria aqui na faixa de 7. Então, o pH é uma coisa que está completamente relacionada com cada enzima. Vou dar só um exemplo aqui para vocês. O nosso estômago, todos nós sabemos que libera o ácido clorídrico. Nós sabemos que o ácido clorídrico, ele é ácido. Então me diga uma coisa. Se eu tenho aqui na boca, teoricamente, um pH mais próximo do neutro, uma enzima que atua aqui, atua num pH próximo de 7. Se eu coloco ela num pH ácido, ela vai funcionar bem? Não. Da mesma forma que a enzima do meu estômago, que funciona num pH ácido, se eu coloco ela num ambiente de pH mais próximo do neutro, ela não vai funcionar bem. Então, sua atividade vai ser alterada. Beleza? Vamos lá. Outra característica que influencia a atividade das enzimas, temperatura. Então, tem enzimas que funcionam muito bem em temperaturas mais baixas. Tem enzimas que funcionam muito bem em temperaturas 37 graus, temperaturas medianas. Tem outras, por exemplo, na gente. Nosso corpo, nós somos seres homotérmicos, né, homeotérmicos. Então, nós tentamos manter a temperatura sempre na faixa de 36, 36,5. E aí, imagina o que acontece quando nosso corpo começa a esquentar muito, Naturalmente a gente começa a suar para tentar diminuir essa temperatura, não é verdade? Porém, em situações de doenças, como é o caso de uma febre, essa temperatura interna está muito elevada e as enzimas do nosso corpo, que são adaptadas a uma temperatura de 36, 37, começam a sofrer aquele processo que eu falei mais na frente, tá? Que eu falei, na verdade, anteriormente, a desnaturação. Então, essas enzimas começam a perder sua estrutura, consequentemente, começa a diminuir sua atividade, ok? Então, meninos, só para ficar claro para vocês que alguns fatores influenciam a atividade dessas enzimas, entre eles, a quantidade de substrato, a temperatura,
e o pH. Então, aqui são alguns exemplos de alguns fatores que influenciam a atividade das enzimas, ok? Então, só fazendo um resuminho da aula que nós vimos aqui, as funções das proteínas, a estrutura, né, que foi formada por aminoácidos, nós temos 20 aminoácidos, esses aminoácidos vão fazer ligações peptídicas, formando cadeias, que aí, essas proteínas, elas estão, sua estrutura, elas podem ser primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Essas proteínas submetidas a altas temperaturas, pH, mudanças de pH, solventes orgânicos ou detergentes, elas podem sofrer um processo chamado desnaturação. Uma das proteínas mais importantes com função catalítica, ou seja, função de acelerar as reações bioquímicas, são as enzimas, e elas são específicas para um substrato. Então a amilase atua sobre o amido, a pepsina atua sobre proteínas, certo? Então cada uma vai atuar sobre um substrato específico. E essas enzimas possuem fatores que influenciam sua atividade, certo? Como nós acabamos de ver. Belezinha? Então, essa é a nossa aula. Foi um pouquinho corrida para não deixar o vídeo longo, que eu sei que fica ruim para vocês estudarem, beleza? Então, as dúvidas nós vamos tirar nos momentos síncronos. Anotem as dúvidas de vocês que eu tento tirar nos momentos síncronos, tá bom? Então, belezinha, forte abraço, fiquem com Deus, tá bom?